Por que os brasileiros precisam de uma comunicação não comercial? Qual é o seu papel e qual o mecanismo que pode assegurar uma programação independente do Estado e do mercado? Para responder a estas questões, está aqui com a gente o deputado Jorge Bittar, especialista no assunto. Deputado, como construir no país hoje, com a chegada da digitalização, com esse novo momento que o país está atravessando, um modelo verdadeiro de organização pública para a comunicação no país? Bom, Sueli, eu acho que nós vivemos um momento extremamente oportuno para que a gente possa avançar na área de comunicações. Sobretudo porque passamos por um período de revolução tecnológica, né, com a digitalização das redes, que nos coloca diante de equipamentos muito mais eficientes, muito mais baratos, que nos permitem, através de diversas plataformas de comunicação, inclusive a televisão, levar as informações ao conhecimento das pessoas e mais, estabelecer a interatividade, permitir que as pessoas sejam protagonistas também do processo de comunicação. No nosso país, o sistema de comunicações, como até era de se esperar, dada a realidade autoritária que prevaleceu em nosso país durante boa parte da nossa história republicana, o nosso sistema de comunicações nasceu com um viés comercial, estritamente. Diferentemente até dos países europeus, por exemplo, em que as primeiras emissoras, sejam elas de rádio, sejam de televisão, foram emissoras públicas, né? Emissoras com um perfil plural, com um perfil aberto à sociedade e com algum grau de controle social. E depois é que as emissoras comerciais começaram a tomar um certo espaço também, dividindo o espaço em todos os veículos de comunicação desses países. Aqui não. Aqui nós temos até hoje uma predominância quase absoluta do sistema de TV comercial, que nos coloca diante certas contradições. Eu não sou contra a TV comercial, mas nós precisamos de um sistema de comunicação que seja mais aberto, que não seja controlado por este ou por aquele grupo da sociedade, por este ou por aquele grupo empresarial, de tal maneira que as ideias, as propostas possam circular livremente na sociedade e o cidadão, a cidadã que recebe essas informações, que interaja com essas informações, possa formar a sua opinião e, de alguma maneira, ser mais participante do processo democrático, né? E como colocar, deputada, a Confecom discutiu muito essa questão da regulamentação do artigo 223 da Constituição, que trata da complementariedade entre privado, o público e o estatal. O senhor tem algum projeto, existe alguma questão já colocada na Câmara sobre essa regulamentação? Ou como regulamentar esse artigo? Olha, bom, um fato novo surgido recentemente foi a própria criação da EBC, né, que jogou alguma luz sobre essa possibilidade de uma certa democratização, de ter um veículo mais ligado à sociedade e não a governo, e também não ligado aos setores privados, né? Da qual o melhor exemplo é a experiência da BBC inglesa, né? O sistema de televisão pública da Inglaterra. Nós, aqui, desenvolvemos um trabalho muito importante na Câmara dos Deputados, procurando definir, aproveitando inclusive esse período agora de consignação dos canais digitais, do sistema de digitalização da TV aberta no Brasil, procuramos estabelecer veículos para que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, assim como o sistema judiciário e o próprio Executivo, possam ter seus veículos de comunicação com a sociedade de uma maneira integrada, imaginando-se que cada um possa ter o seu espaço, imaginando-se que o sistema de transmissão, né, a parte de infraestrutura, possa ser gerado de maneira, e gerido, né, e administrado de maneira comum entre esses vários entes, de tal maneira que os cidadãos e as cidadãs, que hoje só veem, por exemplo, a nossa TV Câmara, através da TV por assinatura, ou eventualmente pela recepção por satélite, possa receber as informações da TV Câmara, as imagens de plenário, os debates com os parlamentares, os trabalhos de comissões, através do sistema de TV aberta, né? Esse projeto que o senhor está falando, que o senhor foi relator aqui na Câmara e está no Senado agora, ele trata da criação dessa rede legislativa
particularmente essa rede legislativa, além da concessão de vários canais. Então, a gente voltando um pouquinho na nossa primeira pergunta, deputado, criar-se um modelo e fortalecer a televisão pública no país, o senhor já disse que é o momento agora com a digitalização, porque não existia espectro, não existia um espaço, a TV comercial estava ocupando todo o espaço. E hoje nós temos a grande chance de andar mais com a TV pública e organizar. E aí vem uma pergunta, organizar como? O senhor acha que os conselhos são importantes? Como montar esses conselhos? Com participação da sociedade civil? Como fazer? Por exemplo, a Câmara teria que ter um conselho? São vários veículos de comunicação na Câmara. Teria que ter um conselho público para gerir? Acho extremamente interessante que, de alguma maneira, a sociedade possa participar da política de comunicação da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, nós somos a casa do povo brasileiro, né? E temos que ter transparência na forma de nos comunicar, temos que definir linhas de trabalho na estratégia de comunicação, seja pelo rádio, seja pela televisão, seja pela internet, seja pela comunicação impressa, seja futuramente pelos sistemas móveis de comunicação, o celular e assim por diante, os twitters da vida e coisas desse tipo, que nós possamos, de alguma maneira, compartilhar as nossas diretrizes, os nossos métodos de comunicação com a sociedade civil, ou seja, que a sociedade participe da formulação da nossa política de comunicação. Isto é democracia, né? Combinar a democracia representativa, que elege parlamentares, por exemplo, conosco, com a democracia participativa, que permite que organizações da sociedade civil possam participar da formulação de políticas públicas na Câmara, como também no caso da EBC, que hoje já tem o seu conselho, né? A EBC tem um conselho e a ideia, então, era trazer uma espécie de que todas as televisões públicas no Brasil, as educativas, comunitárias, todas tivessem conselhos. Foi uma das questões muito discutida na Confecom, foi essa. Conselhos públicos na gestão dessas televisões, elas só seriam porque aí você não poderia ter a interferência, que foi como a gente colocou aqui na primeira questão. O senhor acha que isso é a questão mais importante ou o financiamento também é importante para se ter uma televisão, um organismo de comunicação realmente público? Eu acho que as duas coisas são importantes. Você precisa ter uma linha de financiamento permanente para os órgãos públicos de comunicação, como é o caso dos órgãos da Câmara dos Deputados, de tal maneira que não haja qualquer tipo de restrição ao trabalho dos profissionais, à produção de material de divulgação e de comunicação de elevada qualidade. E, do outro lado, você tem que ter a sociedade, de alguma maneira, interferindo nessa programação, porque nós estamos levando ao conhecimento da sociedade o que acontece aqui dentro desta casa, mas temos também uma programação educativa, cultural, e é importante que a sociedade participe da definição desta linha de comunicação. Considero isso absolutamente imprescindível e inadiável. Tá, nosso tempo está se acabando, a gente poderia, no próximo programa, voltar a falar dessa questão do financiamento e se pensar, dá para se pensar na criação de um fundo para a TV pública no Brasil? Só para encerrar? Acho que sim, acho que sim. A melhor maneira de se consignar recursos permanentes, recursos que não sejam suscetíveis de qualquer tipo de manipulação, é com a existência de fundos que definam uma parcela mínima de recursos com fontes de financiamento, de suprimento deste fundo claramente definidas, de tal maneira que o financiamento não seja um elemento restritivo a uma política ampla e plural de comunicação. Muito obrigada pela presença do senhor aqui na TV Câmara. Eu que agradeço também. E você de casa que nos acompanhou, até a próxima.